A entrevista do dia. Meus amigos, a nossa entrevista do dia hoje é para falar sobre os cuidados com a saúde mental. Nós estamos no mês de janeiro e temos a campanha Janeiro Branco, que alerta para a saúde mental, né? Sobre este assunto, nós estamos à linha com a doutora Liliane Pereira, ela é psicóloga do Hospital Maria Vitória e vai falar para a gente sobre esse tema. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Um bom dia, é um prazer falar com a senhora, viu? Cristiano, é um prazer também estar aqui, junto com vocês para falar um pouco sobre saúde mental, né, principalmente agora no mês de janeiro, onde se tem uma campanha de mobilização Janeiro Branco que chama a atenção da sociedade para esse tema tão importante, que é a saúde mental e emocional. E, doutora, eu vou trazer já os dados concretos, mas eu não sei se é só impressão, a impressão que se tem é que as pessoas estão adoecendo mais, né? Tem mais pessoas nos últimos anos apresentando sinais de problemas de saúde mental? É impressão minha ou de fato tem aumentado? Não, é de fato, não é impressão não, né? Nunca se ouviu tanta necessidade em falar em saúde mental e acredito que com a pandemia do Covid-19 isso atenuou. É como se tivesse escancarado aquilo que há muito tempo já estava vindo de forma escondida. Sabe o que é interessante? É que não existe faixa etária para esse processo de adoecimento da saúde mental. A gente vê desde a criança até o envelhecer. Pessoas com dificuldade de lidar com a saúde emocional, lidar com as suas emoções, de falar sobre ela. Uhum. A gente pode iniciar essa fala perdão, comentando o que é o Janeiro Branco, por que essa campanha? Certo, então vamos lá, né? Janeiro Branco é interessante porque é um movimento social, né, dedicado à construção de uma cultura de saúde mental na humanidade. E aí a gente tem o objetivo de chamar a atenção do indivíduo, da sociedade, das políticas públicas, né, do governo para essa atenção para essa saúde mental. E é interessante que a escolha do janeiro e branco, né, janeiro que significa muito um rito de passagem, né, quando se fala sobre essa mudança, que a gente inicia um novo ano, essa ideia, essa perspectiva de recomeço, de mudança, de fechamento de ciclo, para abertura de um novo ciclo, dessa passagem, dessa mudança, sobre esse pensar sobre essa vida. Então, o Janeiro Branco, tá tudo ok com o áudio? Sim, agora sim. Tá bom. Então, o Janeiro Branco é justamente pensar sobre a vida, né? E aí aproveita esse momento de ser janeiro de recomeço para fazer essa campanha sobre essa saúde mental, no momento de repensar aquilo que eu quero deixar na minha vida, aquilo que eu quero deixar partir, pensar nas minhas relações, pensar no futuro, no presente, no passado, né? E trazer também a ideia do branco, porque o branco é uma possibilidade, né? O branco, quando a gente pensa numa folha em branco, nessa possibilidade de fazer e acontecer uma tela em branco. Então, o branco convida essa intervenção criativa. Ao mesmo tempo que nos dá a ideia, a sensação de vazio por não ter nada, e aí o artista ou alguém que vai começar a fazer algo se pega numa tela em branco, se depara com nada para construir. Então, dá essa ideia de construção, de que é possível reescrever, que é possível fazer uma nova história a partir daquele momento. E aí, lembrando que reescrever, fazer uma nova história não significa anular o que a gente já passou, né? Mas aceitar a minha jornada e aí, a partir disso, eu construir. Por isso, o Janeiro Branco. Entendi. Agora, doutora, ainda há muito tabu com relação a isso. Muitas pessoas dizem, eu não vou procurar o psiquiatra, o psicólogo, porque eu não sou doido. A gente já, com certeza, já ouviu alguém ter esse pensamento. Eu não vou porque eu não sou doido, enfim. Mas por que ainda há esse tabu? Por que muitas pessoas ainda são resistentes ao tratamento, ao acompanhamento psicológico, doutora? E como vencê-lo? Então, e aí é justamente por isso, né? Existe um tabu ainda na nossa sociedade pela falta de informação, de conhecimento mesmo. A gente não é educado para pensar em saúde mental, a gente não é educado para pensar nas emoções, né? Então, pense numa criança que tem dificuldade, a criança ainda não sabe expressar como é que se sente. E aí ela talvez utilize o choro para
poder expressar esse show, as suas emoções ou a birra. O adulto não entende a linguagem da criança e, consequentemente, trata ela de uma forma como foi tratada. Então, desde a criança, a gente não é educado para isso. E além do próprio conceito de saúde, né? Quando a gente fala em saúde mental, as pessoas pensam no oposto, que é doença mental. Entretanto, pensar em saúde mental não é ausência de doença, né? Quando a gente pensa no conceito de saúde pela OMS, ele diz que é o estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidade. Então, vai muito dessa ideia, né, que saúde significa ausência de doença, mas muito pelo contrário, quando a gente fala desse bem-estar no sentido de estar mentalmente saudável, é uma pessoa que consegue desempenhar bem suas habilidades, lidar com as inquietudes da vida, é capaz de trabalhar de forma produtiva, contribuir com a comunidade, saber que a vida ela é composta de sentimentos, de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva, frustração, e sabe lidar diante desse contexto. Então, talvez o tabu more aí nisso, o desconhecimento, sabe? Lidar com as suas emoções. E por mais que a gente venha hoje falar tanto sobre saúde mental, sobre a importância, sobre olhar para si, né, ainda se encontra um preconceito, porque quando alguém se diz, vou para o psicólogo, vou para o psiquiatra, é doido. E não é só uma questão de doido, é um processo de autoconhecimento. E aí tem uma questão da resistência também, né? A gente olhar para dentro de si implica também em descobrir algumas coisas nossas, né? Ter que lidar com algumas sombras das nossas vidas. Agora, quando perceber, doutora, que precisa de ajuda, o indivíduo, quando é que deve acender o alerta e dizer assim, não, tenho que procurar psicóloga, eu tenho que procurar... E eu gostaria que a senhora até diferenciasse o trabalho do profissional psicólogo e o trabalho do profissional psiquiatra, né? Por exemplo, existem casos mais avançados, aquele indivíduo que já chegou até a pensar no suicídio, né? O que fazer nessas situações, quando identificar e quando procurar psicólogo e quando procurar psiquiatra? Certo, então vamos lá, né? Quando é que o indivíduo deve procurar ajuda? No dia a dia a gente vai lidar com emoções diversas, né? Estresse no trabalho, com um processo de luto, com uma tristeza em um momento. Quando eu percebo que essas emoções elas estão atrapalhando a minha vida, tá tomando conta da minha vida mais do que seria o normal, né? Eu estou mais estressada para ir do trabalho, não foi um fato que trouxe um estopim para mim, e aí eu percebo que esse meu estresse ele está sendo no trabalho, está sendo na minha relação familiar, está sendo no meu convívio social, eu não estou conseguindo lidar bem com isso. Aí sim é a hora de pedir ajuda, né? Quando eu percebo que eu sozinha não consigo lidar, ou quando eu não tenho recursos para poder lidar com isso. Então, perder um parente querido. É normal, por um momento, a gente sentir uma tristeza. É normal a gente ficar, né, mais choroso. Mas quando isso se prolonga por muito tempo, aí sim a hora de perceber que esse luto ainda não foi elaborado. E é sim o momento de pedir essa ajuda. E aí o psiquiatra e o psicólogo ele tem papéis distintos, né? O psicólogo ele vem tratar com essa questão da psicoterapia em si, através da fala, de elaborar o que está sentindo, do que tá acontecendo. E o psiquiatra ele trata dessa forma mais medicamentosa. O psicólogo ele não passa a medicação, né? Então, às vezes é necessário sim essa intervenção medicamentosa quando a pessoa está com nível, vamos dizer, elevado de depressão. Então, precisa de uma organização bioquímica do indivíduo, né, dos neurotransmissores, estabilizar para que ele consiga ter ânimo, consiga ter energia para dar continuidade a essa vida, para que ele até possa falar. Muito, muito interessante. Eu tinha outras perguntas aqui, mas a hora já estourou, estou estourado com o nosso intervalo. Eu queria só saber o seguinte, quem quiser ter mais informações, quem quiser até fazer uma consulta, onde a senhora atende, qual as redes sociais, deixa aí para a gente, doutora, por favor. Pronto, meu Instagram é liliane.pereira, é psicóloga Liliane com 2 N's. Eu atendo na Conda Boa Vista, ali junto do edifício avançador, mas pode me procurar pelas redes sociais. Repita, @lilianepereira.psi. Liliane com 2 N's de navio. lilianepereira.psi, e você vai ter lá dicas importantes e também vai poder agendar o seu atendimento. Doutora Liliane Pereira, nós queremos agradecer a sua participação e até o próximo encontro, tá bom?
Obrigada, Cristiano. Um abraço, obrigado pela participação. Obrigada a todos. Conversamos, portanto, com a psicóloga Liliane Pereira, do Hospital Maria Vitória, falando sobre o Janeiro Branco e o cuidado com a saúde mental. Não tenha vergonha, não tenha medo, busque ajuda e com certeza você vai evoluir bastante durante o processo de terapia. Agora, 8 da manhã, mais 4 minutos.